Medalhista olímpico, atual campeão mundial nos 20 quilômetros da marcha atlética. E como é que o meu convidado de agora na Band News FM já abre a temporada de 2026? Com a medalha de ouro escancarada no peito. E não foi só mais uma não, tá? A 15ª de Caio Bonfim na Copa Brasil de Marcha Atlética. Caio, uma honra recebê-lo aqui na nossa programação da Band News FM mais uma vez. Seja muito bem-vindo para já iniciar essa temporada com o pé direito e já como esperado, né, Caio? Tudo bem? Um grande abraço. Tudo bem, poxa, um prazer, privilégio estar com vocês. Obrigado aí pelas palavras. Pois é, esse começo de ano em especial, né? Primeira prova, a gente sempre escolhe, geralmente, abrir a temporada com a Copa Brasil, né? Então era uma distância nova, então são marcas novas. Graças a Deus a gente passa pelo 20 dentro da prova, a gente tem um parâmetro, né? Para saber como é que tá. Mas um percurso também novo, que a gente aí talvez vai falar sobre isso, né? Um percurso que vai ser do Mundial de Marcha, então eu acho que foi muito válido esse campeonato. Legal, vamos falar sem dúvida nenhuma. Bom, nesse último domingo, dia 25 de janeiro, o Caio Bonfim venceu a Copa Brasil de Marcha Atlética, disputada em Brasília. E justamente, Caio, eu queria começar contigo falando dessa nova distância, né? Uma alteração que tivemos em relação até o último programa olímpico, né? As provas que foram disputadas e vencidas por você, por exemplo, os 20 quilômetros ainda no Mundial de 2025, lá em Tóquio, no Japão, saindo desses 20 quilômetros e agora uma nova distância, né? Uma meia maratona, pouco mais de 21 quilômetros ali nessa prova que já foi vencida por você. Justamente a distância dos 20 quilômetros serviu como uma referência, né? Você completou agora a meia maratona em 1 hora e 28 minutos. Como é que foi já esse início de adaptação a uma nova distância? Quando a gente fala coisa de 1 quilômetro e pouquinho, parece que não é muita coisa, né? Mas eu queria te ouvir como atleta, justamente ali dentro da competição, o quanto exige uma readaptação nessa distância mais curta da marcha atlética. Então, eu acho que a distância não mexe muito, o treinamento é o mesmo, né? São 1 quilômetro e 97 metros e 50 segundos, 50 centímetros, digamos, a mais. Daí, então não é só colocar um pace, aí 1 quilômetro a mais, né? Tem esses 100 metros quase, que daí na marcha 20 e poucos segundos. Então, é, tem muitas provas, Maurício, que eu falei, cara, se tivesse mais uma volta, eu tinha ido melhor. Então é uma oportunidade, né? De ter mais 1 quilômetro aí para fazer isso. Então isso é positivo. Eu acho que no Mundial de Tóquio, se fosse 21, eu ia me dar bem, né? Então isso é bom. Então foi legal essa experiência, né? Eu tentei usar a cabeça do 20 quilômetros, óbvio. E ali no final, eu sempre tenho um final de prova que eu quero tentar acelerar ali no final, né? A gente tem que ter perna também, né? Então, eu acho que essa distância aí não vai mexer tanto com a cabeça, mas essas familiaridades, né? A gente larga um pouquinho mais atrás, né? Esses 97 metros, então quando passa que a gente bate o tempo, sabe? Esses detalhes dessas percepções. Eu tive um companheiro, Matheus, que falou que fez a primeira volta, né, os 97 metros e a primeira volta, e a partir dali começou a contar os 20, que é os 20 quilômetros. Eu já fiz ao contrário, fiz os 20 quilômetros, depois pensei no 1 quilômetro. Então são essas coisas que a gente vai aprendendo ali na hora, mas não é uma parada que eu acho que tem que se preocupar, sabe? Legal, tem muito dessa questão mental, né? De como cada atleta tem a sua particularidade ali de lidar com uma mudança como essa e também nessa adaptação. E daqui a pouquinho a gente vai falar também da outra prova, né? Porque tivemos a sua medalha de prata no Mundial de 2025 nos 35 quilômetros e agora a gente passa para uma distância da maratona. Eu acho que essa mudança ela é um pouco mais brusca, né, Caio? Essa porque assim, era os 50 quilômetros antes, né? Então tinha uma prova mais rápida, né? Incrível que pareça, 20 quilômetros, e os 50, que era uma prova com resistência. Eu fui para a Olimpíada de 2016 nas duas, né? Tóquio eu fiz índice para as duas, né? Me classifiquei para as duas, mas só podia fazer uma, por conta do dia, né? No mesmo dia, o Brasil, no fuso horário, inclusive era no mesmo dia. E aí ficou o 35, ele ficou nesse meio termo, mas ele não era tão longo, eram 20 mais, sabe, eram quase 20 quilômetros. Tanto que o cara fez o recorde mundial 4:1, o pace do 35. Então era uma prova muito mais parecida do que o 20, tanto que
deu medalha, né? Eu consegui prata em Tóquio nos 35 e ouro nos 20, né? Claro que tinha gente que já conseguiu medalha nos duas também, no 20 e no 50. Então a maratona, ela tem mais esse negócio de resistência, né? Fez muito bem o 35 para a galera, porque a galera foi treinando por 35 e foi melhorando 20 quilômetros, né? Então eu acho que a maratona vai ajudar ainda mais a marcha. Então, todo mundo. Eu acho que a nomenclatura é importante a gente falar disso, né? Eu acho que falar o nome maratona e meia maratona aproxima o público, né? A gente sabe que é o esporte mais praticado do mundo. Então, o cara que corre a meia maratona, vê o tempo dele, vê o meu, e, poxa, familiariza e traz esse público para. Que é a galera que entende de pace, que gosta, né, de quilômetros. Então, eu acho que isso é importante. E aí é o treino de maratona, cara, é uma maratona. Né? O Max ganhou agora com 2 horas e 28 sozinho lá. Então, 2 horas, não, perdão, 3 horas. Né? 3 horas e 28. Então, um ritmo muito bom. Um japonês esse ano já fez 2 horas e 55, agora foi 2 horas. Então, são paces abaixo de 4 e 10 numa maratona. Você fala, caramba. Então, eu acho que isso aí requer essa atenção da gente entender esses quilômetros. Então, não sei se tem muitos atletas hoje na marcha atlética mundial que viveram os 50 quilômetros, tiveram essa oportunidade, que aí já é uma bagagem, né? Então, eu acho que a maratona, essa é a mudança mesmo, que eu acho que vai ter uma atenção. Sem dúvida alguma. Inclusive, o Sebastian Coe, né, o presidente da Federação Mundial de Atletismo, explicou que uma das ideias, né, dessa alteração era justamente aproximar a distância das marchas atléticas, né, das provas da marcha atlética, justamente desse público que consome o atletismo. Então fica muito mais fácil, até para efeito de comparação, e tem muita gente da maratona e da meia maratona, corredores que certamente não fazem o tempo de um marchador dentro dessas duas distâncias, né, da meia maratona e da maratona, mas serve como esse efeito de comparação muito melhor para quem acompanha e é fã do atletismo. E para quem acompanhou em 2024 aqui na Band News FM as emoções do Caio Bonfim conquistando a medalha de prata na Olimpíada lá em Paris, se emocionou. Em 2028 a gente já vai ter essa mudança, explicávamos aqui anteriormente, né, a saída da prova dos 20 quilômetros, agora nessa meia maratona, e foi praticamente um evento teste para todos vocês, né, Caio? Para os atletas, para os competidores e também para a cidade de Brasília, para o circuito que foi montado ali na esplanada dos ministérios também, porque vocês agora, em breve, no mês de abril, vão receber o Mundial por equipes, você já muito bem e devidamente classificado, o que deu para sentir também desse traçado, né? Como já foi essa adaptação ao percurso que você vai enfrentar daqui a alguns meses também nesse Mundial por equipes, Caio? Então, foi muito legal, é um evento muito importante, né? Fez parte do circuito mundial, então estrangeiros poderiam vir, não era só o Campeonato Brasileiro. Além de ser uma classificação para o Mundial, então o campeão ia. Então é importante a gente fazer essa primeira parte, né? Não correr, né, focado nesse caminho, e experimentar o percurso. Né? Eu acho que experimentar o percurso ali, fazer 21 voltas, entendendo ele, tanto que eu não contei muito sobre esse percurso, porque eu acho que é uma oportunidade de ouro, né? O mundo todo podia vir, a gente veio, fez, entendeu? Então, trabalhar em cima disso para que a gente chegue ainda mais preparado, sem surpresas, né? Entendendo esses desafios. O Mundial de Marcha é uma prova de colocação, não é de tempo, né? Então, se o cara tiver um tempo ruim, mas ele ganhou, tá ótimo, né? Então, a gente tem que entender isso no percurso. E eu acho que é um privilégio também ter essa competição em Brasília, né? A gente fala tanto de reconhecimento, né? A gente quer reconhecimento. Acho que uma prova dessa é um dos maiores reconhecimentos que eu podia receber, né? Porque tem a boa vontade, né, do governo de Brasília, da nossa confederação, da Confederação Sul-Americana, do Secretaria de Esporte, a nossa federação que está trabalhando muito. Então, todo mundo, o custo que é, os valores que são, a mão de obra, o trabalho que é isso, a própria World Athletics aceitar a gente ganhar, mostra um reconhecimento à marcha atlética. Então, fico muito feliz de fazer parte disso, né? Uma festa que eu vou estar participando de dentro. Então, eu olhar sempre é o olhar da prova. Você vai ver que eu vou falar mais da prova do que o que ele é de atmosfera, né? Porque eu estou em atividade, né? Se eu fosse aposentar e tivesse um mundial aqui, era mais fácil, para mim seria uma festa. Então, a gente sabe a responsabilidade que é isso tudo. Então, acho que a Copa Brasil fez parte desse caminho, né? Dessa grande demanda do ano, né? Que é esse mundial.
Legal, eu gostei dessa estratégia do sigilo, tá, Caio? Não conta nada para ninguém mesmo, não compartilha nada do percurso, guarda só para você, para os brasileiros, e que a gente tenha um bom resultado nesse Mundial por equipes, mas certamente pode fazer diferença, né, lá no mês de abril, quando recebermos tantos competidores que ainda não tiveram essa possibilidade também de experimentar esse traçado em Brasília. E o quanto é importante, Caio, até numa questão anímica, obviamente que tem toda a questão da experiência, de tudo que você já passou da carreira, de altos, mas também de alguns baixos, né? E obviamente o atleta ele se fortalece nessas condições, e já medalhista olímpico, campeão mundial, mas ter um pouco desse aspecto mental de, pô, comecei a temporada, embora, claro, né? Repito aqui, seja a sua 15ª conquista da Copa Brasil, mas o quanto é importante começar justamente com essa medalha de ouro e sabendo que está tudo caminhando como foi programado já para esse ano de 2026. A gente vive de passo, né? Literalmente. Então, esse primeiro passo era a Copa Brasil. Então, você tem que fazer direito. A gente está falando de meia maratona. Pode acontecer muitas coisas, né? O adversário também treina, né? O Matheus e o Márcio são atletas olímpicos. O Matheus entre os 20 do mundo, com a idade que eu estava quando eu fui ali perto também. Então, você vê que é um atleta que vai vir treinado. Então, você tem que estar bem focado no que você quer. Então, tem a parte técnica, eu posso ser desqualificado, não estou marchando bem naquele dia, né? Então, tudo isso nos dá confiança, né? De, poxa, conseguimos. E o que eu não gostei também tem isso, né? Será que eu posso estar mais veloz, eu posso estar mais resistente? O que está legal? O que está na técnica que eu posso ajustar para ficar melhor? Então, tudo isso vai somando para você subir esse primeiro degrau. Né? Se a gente quer estar no próximo degrau, para a gente precisar ficar pulando etapa, a gente tem que participar por essa. Então a gente vai para a Ásia agora, por exemplo, aí são outras etapas que a gente vai preparando esse corpo para o Mundial. Né? Em abril, não é um Mundial em agosto, setembro, igual os Jogos Olímpicos, ele é diferente, então a gente tem que estar focado para a gente poder estar com a melhor forma física possível naquele dia, né? Porque é isso que eu posso controlar, né? Eu não posso controlar meus adversários, como é que vai ser, né? Agora, como eu posso estar lá, eu tenho que tentar minimizar tudo, né, para que eu possa chegar da melhor forma possível, para eu ter esse controle assim, pô, cheguei, estou pronto para encarar eles. Entendeu? Caio, eu já quero te ouvir sobre esse período de treinamentos e de competições que você também vai passar agora, ainda antes do Mundial, né? No Japão e também na China. Mas aos 34 anos, você acabou citando nessa última resposta, né, a questão de ajustes, né, olhar para a sua competição, mesmo vencendo, mesmo conquistando a medalha de ouro, e ali tentar identificar ainda pontos a serem melhorados. Aos 34 anos, já bastante carimbado de treinamento, de competição, você ainda consegue, na sua marcha, encontrar pequenos detalhes a serem corrigidos? Ou isso hoje ele é muito mais só de trajeto para trajeto? Depende muito do percurso da competição. É uma coisa da sua marcha em si que você consegue ainda identificar o que precisa ser corrigido? Ou é uma adaptação ao percurso que você vai enfrentar? Então, a minha prova, né, meu esporte é treino, né? Então, o Caio que foi campeão mundial, ele foi campeão mundial em setembro. Eu tenho que tirar férias, eu tenho que baixar, porque o corpo estava no limite, né? De forma física, de porcentagem de gordura, tudo. Você tem que segurar a onda, porque o corpo não aguenta aquilo tudo. Então, você tem que fazer um ciclo, e é um macro ciclo, né? Que vai fazer eu chegar naquele dia especial no meu pico, na minha maior forma. Então, esse caminho até lá, eu preciso de ajuste. Então, não adianta eu ter treinado. Eu sempre brinco, é igual tomar banho, cara. Não é que eu tomei banho hoje que eu não preciso tomar banho semana que vem, entendeu? Tem que tomar banho todo dia. Então, o treinamento, para eu conseguir estar naquela forma, eu tenho que fazer um trabalho. Então, não adianta, como eu consegui a medalha lá em Paris, para Tóquio agora é só manter. Não, eu tenho que fazer tudo de novo. Esse é um trabalho anual mesmo. Né? Então a gente voltou dia 20 de outubro, fazer esse trabalho que vai me encaminhando. Então, chega na Copa Brasil, o que a gente está esperando desse corpo? Tá do jeito que a gente quer? Não dá para ser melhor. E aí a gente vai analisar, tecnicamente, o que dá para melhorar? Dá para melhorar isso. Foi o percurso? É o mesmo percurso do Mundial, então a gente tem que ficar de olho nisso, porque tem uma subidinha, tem uma descidinha, né? Não posso flutuar nessa parte. Então, vamos olhar para a gente estar mais forte aqui, para quando a gente tiver em ritmos ali de chegada, no final de prova, a gente não perder esse ponto de contato do solo ali.
Então, temos que ficar de olho nesse lugar. Então, todos esses ajustes a gente vai levando. Então, por exemplo, agora que eu vou para o Japão, é outro teste, né? Porque essas competições são treino também, né? Você coloca o corpo tão no limite, na intensidade, aquilo vai dando um desgaste fisiológico que me dá adaptações que me vira treino, né? Então, todo esse olhar que eu tenho feito, é por isso que com 34, 35, 40, o cara vai estar fazendo sempre esses ajustes. Ninguém é perfeito também, sempre tem que melhorar alguma coisa. Então, quando chegar ali no auge, comparar com os outros auges, é isso. Como é que eu estava em Tóquio? Como é que eu estava em Paris? Esse é o caminho. Aí, por isso que a gente vai procurando esse lugar, né? Que é esse lugar que me fez ganhar essas medalhas. E você sente hoje ainda, Caio, que o seu auge ele vai ser sempre na próxima competição? Fisicamente você sente isso, que é possível melhorar a ponto de sempre no próximo torneio você apresentar um desempenho, e aí claro que a questão da colocação final, ela vai depender muito dos adversários, né? Você tá na prova ali com um batalhão de competidores que também merecem viver e passar por aquilo ali, mas fisicamente que o seu auge vai ser sempre o próximo torneio? Então, é isso que eu sempre busco. Meu auge é sempre o próximo ano, eu falo, né? Então, 2025, trabalhando para 2026 e a gente sabe qual é o caminho e tentar repetir. Esse é o processo, que a gente se apaixona e depois que as pessoas acham que é um fardo, mas não, você é viciado nisso. Eu acho que depois para parar que é o difícil, né? Então, com esse foco, prolongar o auge, né? A gente tenta quebrar alguns tabus ali, né? Às vezes acontece alguma coisa que com 23 anos aconteceria. Alguém fala, mas agora você tá com 34. Você fala, você tem que entender, não tem a ver com isso, né? Mas tem coisas que você sabe que o corpo não é o mesmo. Eu queria treinar do jeito que eu treino hoje com 25. Mas eu não tinha aquela maturidade, porque você vai ganhando, crescendo, aprendendo, conviver com mais quilômetros também. Então eu tento trabalhar para isso. E aí a gente foca, sendo bem sincero com você, Maurício, a minha vontade é de entender até onde, ou saber, sabe? Até onde meu talento pode me levar, entendeu? Então, ser finalista olímpico, aí foi medalhista olímpico, aí foi campeão mundial. Então, eu quero onde meu talento pode ir. Tem um mundial em Brasília, vamos indo, entendeu? Então, com muita consciência e com tranquilidade. Para eu chegar naquele dia da prova, olhar para trás e falar, cara, eu entreguei tudo que eu podia. Eu estou bem treinado. Não consegui? Aí não é comigo, né? Não foi o que aconteceu ali pontual. Então é assim que eu fui trabalhando para a gente tentar estar nesse auge, né? E que esse auge siga por muito mais tempo ainda, Caio. Eu queria te ouvir agora sobre esse período de treinamentos, né, com competições que você vai disputar no Japão e também na China. E, inclusive ontem, né, a Federação Brasileira de Atletismo, ela divulgou para nós jornalistas que você até vai passar por um período de treinamentos também com o recordista mundial. E eu queria que você falasse justamente dessa oportunidade, né, de ter esse contato com o recordista mundial e um período de treinamentos para elevar também a sua preparação. E se nessas competições previstas agora para o Japão e para a China, você espera um enfrentamento maior dos adversários, até para já puxar um pouquinho mais o ritmo em relação ao que foi a Copa Brasil, e aí pensando, claro, na preparação do Mundial por equipes também. Não, na verdade, esse campeonato japonês era um sonho nosso a vida toda de participar. Conseguimos ir no ano passado. Esse local, esse percurso, cara, são 108 edições. Imagine um campeonato de marcha atlética centenário. 2 recordes mundiais já saíram lá, 2015 e 2025. Então, uma prova rápida, com a escola marcha japonesa, muita gente, muita gente. Então, a gente quer estar ali, perto, né, para a gente fazer isso. A China é uma etapa do circuito mundial muito famosa, Taycan, já teve recorde mundial feminino. É um lugar muito bom, com os chineses, aí vem mais estrangeiro, porque ela é o nível mais alto dessa etapa mundial, então vale mais pontos. Então, os australianos gostam de ir, o sueco, né? Às vezes o equatoriano também vai. Então, é uma prova que o italiano lota mais de estrangeiro, mais os chineses que são bons, né? Tem hora que você olha assim, tem 10 chineses, cara, você fala, caramba, eu queria ficar entre os 3 aqui, mas é difícil, cara. E aí, essa prova que a gente vai. E se experimentar são as provas da primeira, porque o circuito europeu é depois do Mundial, né? Então, essas primeira etapa, ela é asiática, então para a gente se testar no lugar, esse é o local. E aí a gente tem, ano passado nós fizemos Japão, voltamos para a China e fizemos a China. Então, esse ano a gente falou, vamos ficar lá?
que é mais perto, né? Tem que esperar só um final de semana, compete um, espera o outro. E aí eu fui falar com o melhor do recorde de todos os tempos, talvez, né? O recorde mundial, né? Porque ali no Japão, conta da alimentação também é melhor, e treinar com alguém, companhia, alguém que já sabe percurso, né? Você sabe que já tem uma estrutura, né? No Japão é ótimo ficar ali, né? Passar 15 dias no Japão. Então não é um treinamento que vai. É um treinamento que eu tenho que recuperar da prova, do cansaço e me preparar para outra, né? Então tem o fisioterapeuta junto comigo, a treinadora, e a gente poder estar com ele lá, com pessoas, né? Que tem pensamentos, né? Bons, campeões. Então é com isso. Acho que também essa troca de cultural e de treino, né? O cara fala uma coisa ali no jantar que agrega muito na sua vida, então acho que isso é legal. Então é por isso que nós vamos fazer. E certamente ele vai estar no Brasil aí também, no Mundial, né? Como adversário. Somos adversários, mas não, a marcha atlética é bem legal em relação a isso, né? Não somos inimigos, né? Então vai ter essa relação, depois vou para a China. E acredito que eu vou competir contra ele no Japão, né? No campeonato deles lá, deve ser seletiva para eles no Mundial. Então é uma prova para estar. Mas eu acredito que ele não esteja na China. Bom, e o anfitrião, então, vai receber o Caio Bonfim, o dono de Tóquio, com ouro nos 20 quilômetros do Mundial da Marcha Atlética no ano passado. Caio, então já me parece que o seu ano de 2026 ele está previamente já bem definido, né, no sentido de competições, de ajustes a serem feitos, claro, né, dependendo também de competição a competição, mas me parece um 2026 já muito bem traçado. Você já tem essa programação de ciclo todo até Los Angeles 2028, ou é terminar 2026, olhar para 27, aí depois com calma o ano da Olimpíada? Como é que funciona esse seu planejamento? Então a gente trabalha anualmente. Então cada ano é um degrau. Então 2026 está mais ou menos traçado. Né? Porque tem um planejamento, mas vai mudando, né? Tem ajustes. 2027 é um ano muito importante, um ano pré-olímpico, né? Com Jogos Pan-Americanos e Campeonato Mundial. Então, você vai preparando seu corpo para 2028. A Olimpíada não é feita só na Olimpíada, cara. Não sei nem se é feito só no ciclo, mas dá para fazer. Então é por ano, tudo muito parecido, mas você vai fazendo esse corpo tá cada vez mais pronto para Los Angeles. Então a gente tem uma ideia desses 3 anos já, mas não é nada tão meticuloso ali, que tá tudo certinho, já pensando, não. A gente tá tranquilo com a experiência que a gente tem. Vim para esse 2026 e construir esses outros 2 anos. Então, pô, já falta. Estamos perto, cara. Passou rápido. Passou voando. Em 2 anos e meio a gente já tem aí a Olimpíada de Los Angeles, enfim, e passa muito rápido, né? Se pra gente que torce, pra gente que acompanha, que cobre, já passa rápido, eu imagino para um atleta que vive isso, né, diariamente, e que é muito de um processo, né, de um passo a passo, como você disse há pouco também. Então, não dá para abrir mão de muita coisa nesse processo todo de ciclo. Caio, para a gente fechar, é muito bom sempre te receber aqui na Band News FM, é uma honra. Eu não escondo para ninguém, tá? Aqui na cobertura de Paris, o meu momento favorito dos Jogos foi ter feito a cobertura da sua medalha de prata. Para mim foi o que mais marcou, assim, depois ali na zona mista, poder conversar com você, toda a questão da superação, de tudo que você enfrentou até chegar a essa medalha de prata. Então, assim, eu não escondo para ninguém, quando a gente toca no assunto, eu falo, cara, o dia da medalha do Caio foi o que mais me marcou na cobertura da Olimpíada. Então, portas sempre abertas aqui a você na Band News FM. E para fechar, eu queria te ouvir sobre o Prêmio Brasil Olímpico, realizado em dezembro do ano passado, que você, pelo segundo ano consecutivo, né, termina como atleta entre os homens, o vencedor da temporada, nesse prêmio realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. E o quanto foi especial o de 2025, por você ter subido ao pódio, mas a sua mãe também, com a melhor treinadora da temporada, Janete Sena Bonfim. O quanto foi mais especial, então, esse prêmio de 2025, justamente por ter um trabalho todo homenageado, né? O seu como atleta, mas de quem também está no dia a dia ali com você, buscando essa evolução. Poxa, foi incrível, incrível, porque você vai competir no ano, o Prêmio Brasil não tá ali, né? Tá, o Campeonato Mundial, sabe? Vou pra etapa tal. E você vai vendo o ano dos brasileiros, e aí você vai sacando, né? Quando acabou o Mundial, que eu falei, cara, agora eu acho que eu tenho chance de concorrer esse negócio aqui, cara.
E aí o Pilver ganha medalha bem, aí tem um Calderano, no Taekwondo e o Yusuf cresceram, tanto que teve, acho que foi quatro, primeira vez que foram quatro para a final, de tão forte que era ali, eu não sei, nem sei, eu sei que foi incrível, assim, aí você fala, caramba, vamos ver o que acontece, né, e, poxa, de todas, né, 38 modalidades que o Brasil tem, né, no Comitê Olímpico, você levar esse título, e aí, melhor treinadora poxa, a mãe, né, e a gente quer que nossos treinadores sejam reconhecidos, né? Porque às vezes não é tão falado, né? Os atletas são mais falados. E aí, no meu caso, é a minha treinadora, né? E minha mãe. E eu achei muito justo, porque todo esse trabalho, né, se você pegar meu Mundial de 2013, eu sou desqualificado, né? Minha mãe é a treinadora da parte técnica ali. E aí você consegue ser campeão mundial e ganhar duas provas, medalha em duas provas, dentro do cansaço, você fazer tantos quilômetros e tomar tão pouca falta, e, né, então você conseguir chegar ali no final sem nenhuma falta, né, que aconteceu, por isso que eu dei um tirão aquela hora ali, passei todo mundo, porque você não tem nenhuma falta, você está mais seguro, isso aí é o trabalho do treinador. Então subir aquele dia foi muito legal, né, a gente está ali junto mostrando o reconhecimento do trabalho, né, porque sem o Caio não tem a treinadora, sem a treinadora não tem o Caio. E aí, claro, que o treinador se realiza com os prêmios individuais do seu atleta, mas quando o seu treinador ganha ali, mostra esse trabalho, né? Então, fico muito feliz. Legal demais. Caio, eu queria agradecer a sua participação. Daqui a gente vai seguir acompanhando essa sua perna asiática agora de preparação, de eventos e depois também na cola aqui durante o Mundial por Equipes, que será realizado no mês de abril em Brasília. Seja sempre muito bem-vindo. Band News FM de portas abertas. É uma honra tê-lo por aqui. Caio, um abração, viu? Um abraço, um prazer, obrigado mais uma vez. Tamo junto.